vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber por aqui o deputado estadual pelo PTB, Arlen Santiago, já a segunda vez que está com a gente aqui. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma. Bom dia. Bom, deputado, para a gente começar, queria falar com o senhor a respeito dessa nova legislatura. A gente depois vai falar certamente sobre a questão que envolve a presidência da Assembleia, mas vem uma nova legislatura por aí e com um novo governo do Estado. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o PTB, partido do senhor, já se decidiu como é que vai portar em relação, como vai se portar, melhor dizendo, em relação ao governo Romeu Zema? Bom, a gente realmente acaba de tempos em tempos tomando alguns sustos com o que a população está querendo dos políticos, né? Nós tivemos aí no tempo do Sarney, plano, não me lembro se era cruzado, eu sei que só um governador não foi eleito pelo PMDB. Naquele momento a população foi e varreu as outras siglas, né? Agora, nesse momento, a população então colocou muito que estava cansada do modelo que estava aí há 14, 15 anos, né? De que o PT tinha colocado no país, e a gente viu então a eleição do Bolsonaro e essa eleição vindo como uma avalanche, levando uma quantidade enorme de outras candidaturas de militares, de pessoas que realmente não gostavam daquela questão ideológica, programática que o PT colocava. E nós temos que dar uma olhada, e já estava acontecendo isso, porque, por exemplo, eu tenho uma base eleitoral no norte de Minas, e naquele período o governo do estado fez 40 estradas asfaltadas, estradas de 90 quilômetros de asfalto, como, por exemplo, a MG 479, de Arinos até Chapada Gaúcha. E em todos os locais onde foram feitas essas obras caríssimas e pretendidas por 50, 100 anos, o governo perdeu a eleição. Então, o que é que realmente a população hoje está querendo dos políticos? É um momento de muita reflexão. Aqui em Minas Gerais, a questão da eleição do Zema, que é um empresário. E o PTB vai fazer de tudo para que Minas Gerais saia desse buraco que ela se encontra. Essa questão do empresário na política, ela tem alguns exemplos bons e alguns exemplos ruins. Por exemplo, o maior produtor de banana do norte de Minas, o Iuge, ele foi convocado e foi prefeito de Janaúba na eleição passada. E a administração foi uma tragédia, tanto que ele não teve nenhuma condição. Nós já vemos, por exemplo, em Betim, onde um grande empresário, Vitório Bedioli, também virou prefeito e conseguiu organizar as finanças e fazer com que a população ficasse satisfeita com uma administração. Para Minas Gerais, eu pessoalmente e o meu partido, nós estamos aí na luta para que o Zema possa fazer uma grande administração, porque Minas Gerais precisa dessa administração. Nós estamos vendo que em janeiro, provavelmente, ele vai receber sem pagamento do 13º, sem pagamento de dezembro e quem sabe talvez até com algumas parcelas de novembro, o que vai dar aí quase 12 bilhões de reais só de salários atrasados. Além disso, para os municípios são quase 7 bilhões de reais e para os hospitais que estão em petição de miséria, mais de 1 bilhão de reais. A maioria dos hospitais hoje não tem crédito para comprar uma prótese para fazer uma cirurgia, porque comprou e não recebeu aquilo que ela estava programada de receber, de programas como Rede Cegonha, Proosp, e também não ter recebido do IPSM e do IPSENG foi muito sofrido para os hospitais. Então nós estamos aí com dificuldades enormes e todos temos que apoiar muito o governador Zema e torcer muito para que realmente ele possa fazer uma grande administração, porque a crise é sem precedentes em Minas Gerais. Deputada, a gente já vê as articulações para definir a próxima mesa diretora da Assembleia Legislativa. O senhor falava desse desejo de renovação que tem na população. O senhor acredita que isso também vai se dar na Assembleia Legislativa? Próximo presidente, há uma possibilidade de que essa renovação também se dê na presidência da casa? Olha,
Renovação, o que é renovação? Né? Lá no Rio de Janeiro mesmo, nós vimos que a população até não quis, mas a renovação, ela talvez ia ser feita com o filho do Sérgio Cabral ou com a filha do Eduardo Cunha. Então nós temos que olhar o que é essa renovação. Na questão da Assembleia Legislativa, o que a gente vê na maioria dos que já têm mandato lá e dos possíveis novatos. Mas novatos, alguns não são. Os que estão chegando agora. Por exemplo, o professor Irineu, ele tem 3 mandatos em Contagem de vereador, já foi presidente da Câmara por 2 vezes. O professor Wendel, né, que é um experiente vereador de Belo Horizonte, o Oswaldo é um experiente vereador de Belo Horizonte, o delegado Eli Grilo, lá foi vereador por 4 mandatos em Uberaba, presidente da Câmara por 2 ou 3 vezes, né? A delegada Sheila de Juiz de Fora, ela já é vereadora lá. Então, assim, são novatos, mas nem tão novatos. E o que eu tô vendo realmente é uma convergência para salvar Minas Gerais. Todos querendo que realmente o Zema dê certo e que Minas Gerais dê certo. Agora, na questão da mesa diretora, às vezes precisa de alguma renovação, né? Então, você olha assim, meu pai foi presidente da Assembleia, eu também vou ser, né? Talvez isso aí possa a gente ver algumas mudanças nesse perfil lá. E o próximo presidente da Assembleia, a mesa diretora, ela precisa de ser um perfil mais ou menos semelhante a esse que foi colocado lá na Assembleia. Nós vimos o Adalclever Lopes, que foi eleito por 2 vezes seguida presidente da Assembleia e que conseguiu fazer um bom trabalho, diminuindo as despesas da Assembleia para poder, sem prejudicar o exercício do mandato dos deputados. Então, quando, por exemplo, veio a crise, diminuiu as viagens das comissões, e é importante. A gente vê, por exemplo, uma comissão que vai, como eu quase todo ano a gente vai lá em São João das Missões, que é um dos piores IDHs do Brasil e de Minas Gerais, onde nós temos lá mais de 10 mil indígenas da população Xacriabá. Quer dizer, sempre a gente, com a ida da comissão, ela facilita algumas coisas. Por exemplo, no governo do professor Anastasia, nós conseguimos construir lá quase 40 escolas com as características indígenas. Nós levamos mais de 19 carretas e isso realmente foi possível por essa interiorização da Assembleia Legislativa. Deputado, desculpa por interrompê-lo, mas só para a gente até dar uma dinâmica um pouco maior também à entrevista aqui, mas o senhor falava a respeito dessa questão da presidência da Assembleia, questão levantada pela Delma. O nome do senhor está colocado de fato para ser um eventual presidente da Assembleia? Você é um deputado experiente, já tem alguns mandatos da Assembleia, tem trânsito com muitos dos colegas, a gente acompanha os bastidores da nossa principal casa legislativa. O nome do senhor de fato está colocado? Olha, hoje a gente tem vários nomes colocados e, felizmente, o nosso também colocado aí. Colocado, primeiro, por um pouco de experiência, também porque nós estamos trabalhando muito com os que estão chegando para que eles possam sentir já a vinda para a Assembleia e que a Assembleia será bastante diferente. Terá que ser uma Assembleia que realmente as discussões vão ser mais para salvar Minas Gerais. Então o nosso nome tem sido lembrado, principalmente porque na Assembleia é muito importante a questão de cumprir acordos. O que acontece lá? Você faz um acordo e quando você cumpre o acordo, isso é bom. Nós tivemos na Assembleia durante muito tempo um embate ideológico entre PT e PSDB e meu grupo sempre foi ligado ao senador Anastasia. Nós teremos agora, depois de muito tempo, um governador que não é da corrente ideológica do PT e do PSDB. Então,
está ficando fácil haver convergência para isso. E aí, uma pessoa que realmente é tido pelos colegas como alguém que cumpre acordos, a gente vê com uma certa facilidade para isso fluir, e é uma corrida de obstáculos muito longa, porque a eleição, ela será em dia 1º de fevereiro. Nós estamos a 90 longos dias da eleição. Então, muitos que às vezes vão com muito afã nesse momento, podem não chegar até o meio do caminho e assim haver algumas mudanças. Mas nós precisamos de eleger uma mesa da Assembleia, ou com mais experiência, ou com um pouco menos de experiência, mas que realmente tenha muita consciência de que Minas Gerais hoje precisa de todos os mineiros juntos para puxar num rumo só, que é o rumo do desenvolvimento, de poder pagar o salário dos funcionários em dia, de colocar nossa saúde para poder voltar a funcionar e começar, então, a terminar essas obras paradas em Minas Gerais, que são muitas. Deputado, a gente recebeu aqui no Soperene na sexta-feira passada o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, né? E ele falando sobre o interesse do PSL também nessa disputa da presidência da Assembleia. Não só de apoiar algum nome que já está colocado, mas também de tentar ter um candidato próprio para a presidência da Assembleia. O senhor tem conversado já com os representantes do PSL na casa? Há uma possibilidade do seu grupo se unir ao PSL nessa busca? Sim, com certeza. O PSL, ele é um partido que veio com muita força, né? Elegeu o presidente da República, e o Marcelo Álvaro Antônio, ele realmente tem sido um craque para antever o que vai acontecer no Brasil. Você vê que foi assim quando ele, com Calil com 1%, 2%, 3%, o Marcelo Álvaro Antônio pegou a campanha do Calil e trabalhou muito, né, na região dele, do Barreiro e outras lá, né, e deu certo a eleição do Calil. Aí, nessa questão do Bolsonaro, quando todas as pesquisas davam que o Bolsonaro não ganharia de ninguém no segundo turno, o Marcelo Álvaro Antônio fechado ali com ele, trabalhando, e teve, inclusive, essa votação espetacular de mais de 230 mil votos aqui. Hoje eles têm 6 deputados estaduais eleitos. Eu já conversei com 4 deles e de hoje até amanhã conversaremos com os outros. O PSL será um partido importantíssimo em Minas Gerais e é um partido que fará a interlocução com o presidente Bolsonaro para que Minas Gerais possa vir a receber aquilo que está sendo negado há muito tempo, como, por exemplo, o metrô de Belo Horizonte, o anel rodoviário, a BR-381, várias barragens importantíssimas, como a barragem de Jequitaí, de Congonhas, Berizal e tantas outras, que estão obras que começam, param e a população precisando de mais delas. Então, o PSL é um partido importantíssimo. É lógico que todos são importantes. Nós temos também o meu partido, o PTB, que foi um partido que no segundo turno, a nível nacional, apoiou também o Bolsonaro, né? Então, nós queremos torcer muito para que realmente o Bolsonaro dê muito certo e possa fazer uma grande administração e resolver esses gargalos que estão aí há dezenas de anos e que não se resolve nunca, e que fala-se. Quer dizer, a reforma da Previdência. Qual é a reforma possível? Qual é a ideal? O que mais? O que tem que fazer? Porque um país que devia, quando o Fernando Henrique Cardoso largou o governo, 800 bilhões de reais, e hoje deve quase 4 trilhões e 500 milhões, isso aí dá mais de 1 bilhão de juro por dia. Nós, mineiros brasileiros, não aguentamos pagar tanto imposto. Deputado, ainda sobre essa questão da presidência da Assembleia, no partido do senhor, o PTB, há um outro nome que a gente tem a informação de que está se colocando, que é o do deputado estadual Sargento Rodrigues, outro parlamentar que é muito experiente e que também tem trânsito com muitos dos colegas. Existe algum estranhamento entre o senhor e ele nessa questão de uma eventual costura de um nome do PTB para disputar ou para eventualmente ocupar a presidência da Assembleia? Você sabe que o parlamento é
a casa que tem que parlamentar, conversar um bocado. Então, todas as aspirações, elas são legítimas. Se num determinado momento, né, a gente enxergar que um companheiro de partido está muito bem, está praticamente com a eleição ganha, ora, temos que parlamentar e conversar. Se ele também enxergar isso de uma ou outra maneira, né, nós também veremos aí a possibilidade da convergência. Nós temos que ter um parlamento hoje que ele seja cada vez mais convergente, menos divergente. Não vai ser fácil, porque lá tem sido, nesse período todo aí, a casa da divergência. Normalmente, chega um projeto lá, ele é um projeto mandado pelo Anastasia, o PT está contra. Ele é um projeto mandado pelo Pimentel, o PSDB está contra, e isso agora acabou. Então nós temos aqui que conversar muito. Eu tenho certeza que o Sargento Rodrigues cumpre um papel fundamental naquela casa, né, na luta pelas Forças Armadas de Minas Gerais e outras lutas também. E como ele quer que a gente tenha um parlamento ágil, jovem, que dê condições do deputado poder atuar, a população poder frequentar a Assembleia aqui e no interior. Tenho certeza que vamos nos encontrar lá na frente, como com muitos outros colegas também, que às vezes têm o desejo de participar da mesa. E a mesa, ela, é lógico que um partido, ele não vai ter duas posições na mesa. E nós vamos estar olhando aí. Estamos começando a esquentar aí para essa corrida que realmente vai afunilar no final de janeiro. Deputado estadual Arlen Santiago, do PTB, foi nosso convidado de hoje no Café com Política, falando a respeito das negociações para a próxima mesa diretora da Assembleia Legislativa, na legislatura que se inicia no início de fevereiro do próximo ano. Deputado, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Delma. Nós queremos realmente pedir aí a vocês que falam com tantas pessoas, que têm esse trânsito muito grande, que realmente Minas Gerais precisa muito dos mineiros e muito de todos nós, dos jornalistas, dos engraxates, dos médicos, de todo mundo e também dos políticos, para encontrar esse caminho que parece que a população quis que um empresário tomasse conta do governo de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado. Bom dia. 8h20 agora.